Muito boa tarde a todos. O nosso projeto une basicamente dois temas importantíssimos quando falamos de redes de computadores, sendo eles segurança e visualização do tráfego em tempo real. Nossa ideia surgiu para aumentar o controle e o entendimento sobre o que está se passando pela rede que estamos conectados. E para isso, a resposta mais direta foi implementar um firewall. A proposta do nosso projeto, portanto, é desenvolver um firewall simples, porém muitíssimo funcional, utilizando ferramentas desenvolvidas em Python, como Streamlit, Scap, Pandas e Plotly, que são capazes de inspecionar os pacotes de rede em tempo real. Além disso, o usuário pode definir regras para permitir ou bloquear o tráfego com base em IPs, portas ou protocolos. O nosso maior diferencial está na visualização de tudo isso, pois isso é mostrado em uma interface gráfica utilizando gráficos dinâmicos que ajudam a entender o comportamento da rede, mostrando, por exemplo, os IPs mais ativos, as portas mais acessadas e as tentativas de conexão que foram bloqueadas. Nossa motivação é tornar mais acessível o entendimento sobre o tráfego de rede e, segundo, criar uma ferramenta que una a teoria com a prática de uma forma didática, explorando os conceitos que aprendemos na disciplina de redes, como a atuação das camadas de rede e transporte e o papel da segurança no contexto da comunicação digital. Para explicar de uma maneira mais abrangente, um firewall é como um porteiro da rede, vamos dizer assim. Ele analisa o que entra e o que sai e decide, com base em algumas regras que foram pré-determinadas, o que pode passar e o que deve ser barrado. Isso é utilizado para proteger os sistemas contra ataques, invasões ou simplesmente um tráfego que não foi autorizado. Ela é uma das primeiras linhas de defesa de qualquer infraestrutura de TI. Hoje, quase todo roteador, servidor ou até um sistema operacional já vem com alguma forma de firewall embutida. Trabalhar com firewall no projeto de redes é muito interessante porque ele basicamente nos obriga a entender o tráfego em baixo nível, ou seja, analisar os cabeçalhos dos pacotes, interpretar protocolos, definir regras com base em portas e IPs, o que é um exercício mais prático que nos conecta de fato com a estrutura real da internet e nos mostra como o que nós vemos em aula se traduz em algo útil e funcional. Para finalizar, vale destacar que segurança é uma das áreas mais críticas quando falamos de redes de computadores, uma vez que vivemos em uma época onde tudo está conectado, dados pessoais, bancários e até corporativos, e com tudo isso, um pequeno descuido já pode causar grandes consequências. Proteger uma rede, portanto, significa proteger as informações que ela transporta, e isso exige ferramentas que sejam, ao mesmo tempo, poderosas e compreensíveis. Por isso, um dos nossos focos é também uma visualização intuitiva, que ajuda até quem não é da área a entender o que está acontecendo. Então, de maneira geral, esse é o nosso objetivo: construir um firewall didático, visual e funcional, que mostre na prática como proteger uma rede e entender o seu comportamento. Agora vamos começar a falar dos detalhes da nossa implementação. Agora vamos dar início à discussão da implementação propriamente dita do código. Então, é possível visualizar esse diretório de pastas principal que contém vários arquivos .py, justamente porque o projeto ele é quase que implementado completamente em Python. E alguns arquivos suportes aqui que são do tipo JSON, do tipo TXT, tem outras duas pastas, que é a pasta static e templates, que é justamente uma versão API de uma funcionalidade que vai ser discutida a posteriori. Então, primeiramente, vamos adentrar no arquivo data.py, que é um arquivo que faz a importação de uma biblioteca threading, que gerencia a sincronização entre threads. Então, temos variáveis globais aqui que vão ser acessadas por diversas threads que vão registrar pacotes, logs de pacotes e também informações sobre esses pacotes nesse dicionário que armazena essas estatísticas de pacotes enviados, pacotes recebidos e pacotes perdidos. Como são variáveis globais, podem ser vistas como uma seção crítica, onde temos que garantir uma exclusão mútua entre os processos, entre as threads, para que elas não possam acessar indevidamente essas variáveis globais e acabar sobrescrevendo a escrita de outros processos que estavam utilizando essas variáveis globais. Então, esse arquivo data.py justamente destina-se a essa função.
Regras.py é um arquivo que importa a biblioteca JSON para ler esse arquivo, que é o rules.json, e ele importa também algumas coisas da biblioteca SCAP, como, por exemplo, as camadas IP, TCP ou DP, para verificar pacotes. Dentro daquele arquivo data.py, ele vai importar as variáveis compartilhadas e os logs de sincronização para poder fazer aquelas atualizações das variáveis. Temos uma variável global aqui para armazenar as regras que são carregadas. E essas regras são justamente a definição dos tipos de estatísticas que queremos prever para que aqueles pacotes sejam bloqueados ou permitidos dentro da rede. Então, a gente vai colocar certas características, como, por exemplo, o IP de destino, o IP de origem, vai colocar a porta de destino, a porta de origem, o tipo de protocolo que está sendo utilizado. Então, podemos filtrar por esses tipos de campos para decidir se o pacote vai ser permitido ou bloqueado na rede realmente. Então, toda essa parte do código, ela se dedica a aplicar essas regras de firewall aqui, baseado nesses campos. E aí o rules.json está bem explícito aqui. A gente tem as informações da ação, que é bloquear ou permitir, certo? A ação block ou allow, de permitir. E o protocolo escolhido, TCP, UDP e afins. Temos as portas de destino, porta de origem. Então, basicamente, a gente vai definir regras. Cada regra é justamente essa quantidade de informações que temos definidas aqui. Então, isso seria uma regra, seria outra regra, e assim sucessivamente. Requirements.txt são todas as dependências que são instaladas para facilitar aqui, através do pip install do Python, para que possam ser utilizados os recursos que estamos descrevendo. Bom, nosso arquivo main.py possui as principais funções do nosso firewall. Inicialmente, possuímos as importações necessárias para o código, sendo elas os dados presentes em data.py, as regras presentes no arquivo regras.py e a principal biblioteca para monitorar a entrada e saída dos pacotes de computador, que é a biblioteca SCAP. Bom, logo em seguida, o código carrega as regras presentes em rules.json aqui na linha 18. Após isso, a segunda função de importância para o firewall, que é a nossa função packet handler, ela recebe como argumento um pacote, na qual ela processa esse pacote aplicando as regras do firewall. A gente pode ver que isso acontece aqui na linha 32. E registra o resultado nos logs. A gente pode ver isso na linha 64. E aqui na linha 64 a gente vai ver que os logs eles têm vários atributos. E alguns desses atributos, são, por exemplo, o endereço IP de origem, o endereço IP de saída, as portas de entrada, a porta de saída, se o pacote foi permitido, bloqueado e etc. Bom, por fim, a nossa função mais importante é a função sniff packets, que é a implementação da função sniff da biblioteca SCAP, que monitora todo o fluxo de pacotes no computador. Basicamente, esse é o código para o nosso firewall da main.py. Agora a gente vai falar um pouco sobre o código ig.py, que ele contém a nossa interface gráfica. Bom, ele foi construído com a biblioteca Streamlit, é uma biblioteca específica do Python, e essa interface mostra todas as estatísticas, gráficos e logs em tempo real. A captura começa assim que o dashboard é aberto, e ele pode ser pausado ou retomado com o botão. Os logs dos pacotes são exibidos em uma tabela iterativa, que permite filtrar por IP de origem, por IP de destino, protocolo e até o tempo de captura. Além disso, é possível também exportar os dados completos ou filtrados em CSV. A gente também mostra métricas resumidas, como o total de pacotes enviados, pacotes recebidos e perdidos. Os gráficos são gerados com Plotly, outra biblioteca do Python. Temos alguns gráficos, Existe um gráfico de barras com os top 5 IPs de origem, outro com os protocolos mais usados e outro gráfico de linha com o tráfego ao longo do tempo. O usuário também pode definir regras diretamente pela interface, como escolher IP, porta, protocolo, se quer bloquear ou permitir. E tudo isso é salvo no rules.json e atualizado no sistema sem precisar reiniciar nada, ou seja, de forma dinâmica. Também mostramos notificações em tempo real se pacotes forem bloqueados ou se houver picos de tráfego, por exemplo. E por fim, nós temos uma página separada em HTML e CSS, que é o index.html, com aviso claro sobre um risco de usar o bloqueio real. Nela, o usuário confirma que entende os riscos antes de ativar os comandos iptables, tudo com o botão visível e seguro, para evitar que o usuário ele seja lesado de alguma forma. Bom, basicamente esse é o nosso PyFirewall, uma ferramenta prática, didática e visual, que une a segurança de rede com análise em tempo real. E finalmente vamos partir agora para a demonstração prática da execução do projeto Firewall em Python.
Então, antes de tudo, gostaria de salientar que no diretório principal está disposto o arquivo de README, fornecendo as principais funcionalidades do projeto e demais orientações para execução do mesmo, tanto no Linux quanto no Windows. Apesar de que esse projeto roda bem melhor no Linux, já que temos ferramenta do sistema operacional Linux como o iptables, que será uma funcionalidade extra do nosso firewall que será mostrada ao final da apresentação, tá certo? Então, para rodar de fato aqui, eu simplesmente executo o comando Python com permissões de administrador, permissões root aqui do sudo, e aí eu vou abrir o arquivo blockcontrol.py. Esse arquivo blockcontrol, na verdade, ele já vai ser aquela parte adicional que eu expliquei, que vai ter lá no final da apresentação. Mas o principal comando mesmo é o comando Streamlit, certo? No arquivo ig.py, também com permissões de root e de administrador. Então, isso aqui vai fornecer para a gente uma URL local que já vai entrar aqui na interface gráfica do nosso firewall. E aqui a gente já pode se deparar com algumas informações relevantes, como 3 botões principais no painel de tráfego de rede, que são exportar logs como CSV, atualizar dados e pausar captura. Aqui já estamos vendo que tem realmente métricas separadas, contabilizando o total de pacotes capturados, enviados, recebidos e perda de pacotes se houver, mas que essas métricas de fato não estão sendo atualizadas, elas estão aqui em 0. Na realidade, a captura de pacotes ela já está sendo feita, mas para visualizarmos isso, de fato, aqui na nossa interface gráfica, utilizamos esse botão de atualizar dados, e ele vai mostrar como está a captura de pacotes nesse exato instante em que eu estou atualizando os dados aqui no botão, tá certo? Então, sempre que eu precisar, eu atualizo dados, eu tenho aqui a versão mais recente baseada nesse instante que eu estou utilizando o código. Então, basicamente, a gente pode ver aqui que esse site fornece também a exportação dos logs como CSV. E o que seriam esses logs? Os logs são os registros aqui dos pacotes que temos a partir de tabela. Esses registros ele tem campos como timestamp, o campo de IP de origem, de IP de destino, a porta de origem, a porta de destino, o protocolo que está sendo utilizado, a ação que foi destinada àquele pacote, se aquele pacote ele foi permitido, bloqueado, se teve alguma regra de bloqueio ou de permissão associada àquele pacote, tá certo? E aí aqui a gente já tem notificações falando, né, o pico de tráfego que houve de pacotes daquele exato momento. E aí também temos a notificação se houve pacotes bloqueados, o instante de tempo que isso ocorreu e se foi bloqueado para um determinado IP de origem, IP de destino e tudo mais. A gente pode limpar essas notificações também para poder atualizar assim que a gente quiser, tá certo? Então, beleza. A gente tem um gráfico aqui mostrando os top 5 IPs. Esses IPs estão separados entre LAN e WAN. Justamente na minha LAN tem aqui o IP da minha máquina, certo? Que capturou essa quantidade de pacotes no momento. E tem aqui os pacotes da internet, né? Que já entra na parte da WAN. Temos aqui a abordagem de protocolos e a quantidade de pacotes que está sendo utilizado por protocolos, e é notável que o protocolo UDP está largando na frente em relação ao TCP em quantidade de pacotes. Por que isso? Porque eu defini uma regra lá no arquivo de JSON em que essa regra ela está bloqueando pacotes do protocolo TCP para a minha máquina com esse IP de origem, certo? Então, muitos desses pacotes estão sendo bloqueados aqui e nesse gráfico de protocolos mais usados, isso está sendo refletido, tá certo? Então, beleza. Quanto a isso, eu também tenho um tráfego de rede ao longo do tempo, onde eu tenho um gráfico que mostra aqui, no determinado instante, os surtos de captura de pacote, né? Então, eu posso ver nesses picos aqui quantos pacotes foram capturados naquele dado instante de tempo. E eu posso filtrar isso aqui no intervalo de tempo, que vem com padrão inicialmente 10 segundos, mas pode ir de 5 até 30 segundos. E isso aqui tudo me mostra detalhes sobre os pacotes. E aqui eu tenho um botão de exportar logs como CSV. Eu posso ter todos aqueles logs estaticamente, porque isso aqui é atualizado de maneira dinâmica. Esse log aqui tem aqui na interface gráfica, mas se eu quiser daquele dado instante, eu posso ter esse CSV aqui disponível. Então, já baixando esse CSV, é só abrir aqui meu explorador de arquivos e na parte de download ele já vai estar aqui disponibilizado. Eu utilizo algum programa que abra documentos desse tipo de extensão e já tenho aqui o CSV armazenado devidamente, tá certo?
Então pronto, basicamente, se eu quiser pausar a captura de pacotes, é só clicar nesse botão de pausar captura e essa pausa será realizada, tá certo? Então ele não está capturando pacotes nesse momento. Se eu quiser retomar a captura, eu volto para esse botão, retomo a captura de dados, eu atualizo os dados e vejo a quantidade de pacotes que está sendo capturada, tá certo? E aqui dá para ver também uma discrepância entre a quantidade de pacotes enviados e de pacotes recebidos. Eu estou recebendo no momento mais pacotes do que eu estou enviando, certo? Mas isso aqui pode mudar. Por exemplo, o canal upstream ele pode ser mais utilizado, ou seja, eu posso enviar mais pacotes do que receber se eu estiver fazendo uma transmissão de vídeo, por exemplo, uma live em serviços como o Twitch e coisas desse tipo. Então, o canal upstream ele pode ser mais utilizado e dependendo do exemplo, eu posso ter mais pacotes enviados do que recebidos. Aqui no momento eu estou recebendo mais pacotes. Bom, quando você acessa o nosso dashboard, né, como o Breno falou, uma das seções mais úteis é a chamada filtros de pesquisa, que fica logo acima da tabela de logs de pacotes. Visualmente você vai ver que ela tem 4 campos bem organizados em colunas, né, e um botão extra. E esses campos eles são sua ferramenta principal para refinar os dados e focar exatamente no que você quer analisar. Bom, primeiro nós temos o campo filtrar por IP de origem. A gente pode, por exemplo, colocar o nosso IP da nossa própria máquina e filtrar. Vamos ver aí o que é que acontece. E aí, como a gente pode ver, né, ele mostra só os pacotes que foram recebidos pela nossa máquina, tá certo? Bom, vamos passar para o próximo filtro agora. A gente pode filtrar por IP de destino, né? Se a gente quiser, a gente pode colocar um IP como o DNS do Google, por exemplo, que é muito famoso. Nós também temos, né, o terceiro campo, que é o filtrar por protocolo. Aqui você pode escrever algo como TCP, por exemplo. Vamos ver o que é que acontece se a gente filtrar só para os pacotes que usam o protocolo TCP. E aí, como vocês podem ver, né, ele só tem protocolos do tipo TCP. A nossa biblioteca SCAP, né, ele categoriza o protocolo TCP com o número 6. Como vocês podem ver aí, o único número que aparece no campo de protocolos é o número 6, porque ele é exatamente o número que a nossa biblioteca atribui para o protocolo TCP. Bom, por último, a gente tem o filtrar por tempo, né, que é o menu drop-down. Você pode ver com opções como todos, né, últimos 5 minutos, últimos 15 minutos. E ele faz exatamente o que vocês estão lendo aí, né? Ele mostra os pacotes recebidos nos últimos 5, 15, 30 minutos e etc, né? Bom, passando agora, a gente pode pensar em outra coisa. Por exemplo, imagine que você quer combinar esses filtros, né? Você pode colocar, por exemplo, o número do seu IP de origem, pode colocar um protocolo, né? Pode colocar um tempo aí, e aí você pode aplicar esses filtros juntos. Por exemplo, se a gente quiser ver aí, né, os nossos pacotes, o DP da nossa máquina de origem, e aí a gente pode ver esses foram os últimos pacotes recebidos, né? Ótimo. Voltando, né? Se você quiser o ponto de partida, você tem um botão ao lado chamado limpar filtros. A gente pode clicar nele. E aí, como vocês viram, né, ele atualiza a página e todos os filtros são removidos e ele mostra todos os pacotes sem discriminação nenhuma. Bom, passando dessa parte de filtros, né, abaixo dos filtros tem uma checkbox chamada exibir apenas pacotes bloqueados, né? Se você marcar essa opção, a tabela ela vai filtrar exatamente apenas os pacotes que foram bloqueados. Se a gente for ver aí, ó, todos eles estão bloqueados, como vocês podem ver, né? Tá certo? E tudo bem. Passando disso, a gente tem um menu que é o ordenar por, onde você escolhe entre timestamp, né, que é a data e a hora que chegou o pacote, o endereço IP de origem, né, ou IP de destino, e outro chamado ordem, né, com ascendente ou descendente, por exemplo. Se você ordenar por timestamp e em ordem descendente, por exemplo, os pacotes mais recentes aparecem primeiro, né, se a gente puder ver aí, o que ajuda a ver o que está acontecendo nesse exato momento na nossa máquina. Bom, como o Breno já disse, depois de aplicar os filtros, né, se a gente for um pouquinho mais para baixo, tá certo? Quer dizer, logo abaixo dos logs dos pacotes, a gente tem o botão exportar logs filtrados como CSV. E isso gera um arquivo com os dados filtrados que você pode baixar e analisar offline, como uma planilha no seu, por exemplo, o aplicativo de sua preferência, né? Seja o Excel, seja outro aplicativo que você queira abrir. Bom, vocês podem ver aí, né? Ele abre lá uma tabela. E aí a funcionalidade de visualização detalhada de pacotes no dashboard de tráfego de rede permite que você analise um pacote específico com facilidade. Na seção visualização detalhada de pacotes, né? Se a gente for ali e especificar um índice de um pacote, por exemplo, pode ser esse aí, 15.8.667, por exemplo.
Se a gente clicar em ver os detalhes, e aí ele vai mostrar exatamente todos os detalhes daquele pacote, né? O endereço IP de origem, de destino, o tipo de protocolo dele 6, né? Porta de destino, se ele foi bloqueado ou se ele foi permitido, entre várias outras informações, né? Bom, e tudo isso é feito de forma interativa e segura, com o tratamento de erros para índices inválidos, por exemplo, se a gente digitar aí -10, vamos dizer assim, ou -50, né? Enfim, o valor ele precisa ser maior igual que zero, né? Entre outros tratamentos de erros, né? Garantindo que você tenha uma experiência fluida ao explorar os dados de tráfego de rede. E agora, na parte de gerenciamento de regras do firewall, nós podemos modificar a configuração das regras de bloqueio a partir da interface gráfica que está sendo mostrada. Isso vai atualizar dinamicamente o arquivo rules.json, que vai ser mostrado agora na tela. Após as informações em rules.json serem atualizadas dinamicamente, elas serão repassadas para o arquivo regras.py, que, por fim, vai também atualizar as regras definidas na main.py. Assim, a interface gráfica também será atualizada dinamicamente, sendo ela implementada no arquivo ig.py. No firewall propriamente dito, nós podemos fazer alguns testes para mostrar que de fato esse gerenciamento de regras funciona. Por exemplo, podemos deletar a regra indexada com o número 2. Ao deletar, nós percebemos que a indexação das regras é feita também de uma maneira dinâmica, ou seja, ao deletar, um ajuste dinâmico é feito nos índices. Agora podemos editar, por exemplo, a regra 0, que está para bloquear. Agora nós podemos modificar, por exemplo, para permitir. Ao salvar essas atualizações, a interface vai atualizar e o nosso arquivo rules.json também será atualizado dinamicamente. Por fim, vamos apenas adicionar mais alguma regra de maneira genérica, apenas com algumas informações que foram pré-definidas por padrão. E ao salvar a regra, ela será adicionada e, mais uma vez, o arquivo rules.json é atualizado também dinamicamente. Agora vamos partir finalmente para o bônus do projeto que vem sendo discutido desde o início da apresentação e ele surge de uma dúvida que deve estar permeando na cabeça de vocês, que é se de fato esses pacotes que são bloqueados através dessas regras do firewall, eles são bloqueados na realidade ou se simplesmente é algo fictício. Então já vou adiantando que a priori esses pacotes são apenas para fins de classificação, ou seja, eles são bloqueados, taxados como bloqueados ou permitidos apenas para fins de simulação ou fins educativos. Mas que graça teria, na verdade, um firewall que apenas classifica pacotes? Eu preciso que, de fato, esses pacotes sejam bloqueados para eu dizer que é um firewall de respeito. Então, visando isso, foi implementado realmente esse bloqueio real de pacotes. Então, através do blockcontrol.py, que é um arquivo que está definido aqui, ele usa uma API consultando o index.html style.css para justamente fazer a representação nessa interface aqui, que é um site onde nós podemos fazer o bloqueio real desses pacotes, utilizando o iptables, que faz um comando, uma operação, onde essas regras que estão aqui vão ser submetidas para o kernel do Linux. Então, o iptables ele precisa sim de permissões de root, de administrador, tá certo? Então, ele vem dizendo aqui que o bloqueio real está desativado, e para ativar o bloqueio real, eu preciso ler esse warning aqui, esse aviso, essa atenção, de que pode haver perda de conexão à internet, dependendo da regra utilizada, e problemas de comunicações críticas. Então, por exemplo, eu estou rodando aqui um vídeo, né, da Costa Rica, e posso acessar sites, eventualmente, que eu queira, como o SIGA e tudo mais, eu estou tendo uma conexão boa aqui com a internet. Mas a partir aqui desse comando que eu tenho aqui, dessa regra, que é bloquear todos os pacotes do tipo protocolo TCP com IP de origem 192.168.0.3, que é o IP da minha máquina, eu vou ter realmente uma perda de boa parte da comunicação na internet, já que hoje utilizamos TCP para quase tudo. E aí essa realmente é uma regra bem grave que eu vou estar permitindo aqui no meu sistema operacional. Então, o bloqueio real foi ativado com sucesso, então talvez eu já não consiga acessar mais o SIGA, talvez eu tenha problemas para acessar o YouTube de novo, para tentar, por exemplo, abrir uma Netflix da vida, já está dizendo que eu não tenho mais internet, o Discord que está aberto aqui, segundo plano, já pode começar a cair, outros tipos de site do governo não pode funcionar mais. Se eu tentar lá no Firefox, tentar abrir, sei lá, um Reddit, olha só, eu não consigo nem buscar mais o DNS, porque às vezes o DNS, apesar de usar o DP na maioria das vezes,
Ele pode utilizar TCP também, dependendo do tipo de DNS. Então, olha só que grave o problema que se instaurou aqui. Então, eu posso desativar o bloqueio real para realmente tudo que não estava mais funcionando voltar a funcionar, né? Agora eu quero uma Netflix, realmente. Eu quero que o site do governo funcione. Eu quero que agora consultar coisas aqui do Detran, realmente. Então, beleza, tá tudo funcionando aqui de boa.